Olá, pessoal. Aqui é o professor Alexander de Matemática. Estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre função exponencial, certo? Então a gente vai introduzir esse tópico aqui para vocês. Um tópico que é muito importante aqui para a matemática, né? E importante também para o nosso contexto atual, né, de pandemia da Covid-19, tá? Então é importante a gente entender esse objeto, né? Para que a gente até consiga entender com mais propriedade as pesquisas que estão sendo colocadas sobre a Covid, né? Então, antes de começar a aula, uns pré-requisitos meio que para você estudar as funções exponenciais, né? Não necessariamente para você entender, né? Mas os estudos posteriores que envolvem a função exponencial, como as raízes, né? Que a gente estudou funções, né? Lembrando que é função, a ideia inicial, né? Que a gente tinha introduzido, né? É uma relação entre duas grandezas, né? Então, essa ideia de função é a relação entre duas grandezas, né? Então, a gente tem uma grandeza e x que se relaciona com a grandeza y, né? E tem aqueles conjuntos, lembra lá das bolinhas que a gente trabalhou, né? Ah, tinha aqui, né? Daí esse, ele tinha flechinha. Lá faz um tempinho que a gente trabalhou, né? Com essas bolinhas, né? Então, meio que para compreender essa aula, os pré-requisitos seria entender o que é uma função, né? Inicialmente. E entender um pouco sobre equação exponencial, tá certo? Que são as aulas anteriores. Então vamos lá para o nosso assunto. É, um, uma aplicação bem interessante, uma justificativa interessante da gente estudar uma função exponencial, esse tópico das funções exponenciais, seria a gente pensar em crescimento populacional, certo? Para a gente entender um pouco essa ideia de crescimento, essas coisas, tá? Vamos entender inicialmente o que seria pensar no crescimento de uma planta, tá? Então, vamos pensar, por exemplo, que essa planta no início, vamos pensar no início assim, vou chamar esse início de zero, tá? No início zero aí, né? Eu coloquei zero para ser o início, tá? Ela tem 1 centímetro, certo? Então, eu plantei essa planta e ela tem 1 centímetro aí no início, tá? A gente está olhando para a altura dessa planta, né? E vamos supor que o que acontece? A cada mês ela vai dobrando de tamanho, tá? Então a gente tem aqui no início do primeiro mês ela está com 1 centímetro. Daí se a gente faz no final do primeiro mês ela vai estar com quanto? Com 2 centímetros, tá? E a gente tem como ela vai, como eu tinha dito, que ela vai dobrando a cada mês, né? Então a gente tem que no próximo mês, então a gente olhar no final do segundo mês, o que vai acontecer? No final do segundo mês, ela vai estar com 4 centímetros, né? E se a gente olhar no terceiro mês, quanto que ela vai estar? Ela vai dobrar, né? Então, no terceiro mês, ela vai estar com quanto? Com 8 centímetros, certo? Daí, se a gente olhar para o quarto mês, né? Então, a gente olha para o quarto mês. Vamos lá para o quarto mês. Se ela dobra, né? Ela vai estar com 16 centímetros. Essa planta, gente, esse crescimento, ele tem um crescimento que a gente chama de crescimento exponencial, tá certo? Então, por que é exponencial? Então, vamos olhar aqui no primeiro mês, ó. Vamos olhar no primeiro mês, o que acontece? 2, né? No segundo mês, o que acontece? Ela vai ter o tamanho anterior dobrado, certo? No terceiro mês, ela vai ter o anterior, que é 2 vezes 2, aqui que é o 4, dobrado. No quarto mês, o que ela vai ter? O tamanho anterior, certo? Então, o tamanho anterior dobrado. Então, aqui o anterior dobrado.
E aí, se a gente for escrever essas potências, ó, aqui é 2. Aqui é 2 ao quadrado. Aqui é 2 ao cubo. Aqui é 2 à quarta, certo? Então aqui 2 a 1. E se a gente olhar no início, antes dela crescer aí, no zero, 2 a 0. Porque todo mundo elevado a zero, gente, é 1, certo? Daí se a gente for observar, qual que é o comportamento dela, então? Ela sempre vai dobrar. E se a gente for no quinto mês, quanto que vai ser? No quinto vai ser 2 a quinta, certo? Então, o que acontece com essa função, né? Com essa ideia da planta, né? O que acontece com ela? Ela tem, se a gente fosse olhar de forma geral, o que ia ser? De forma geral, se fosse lá no mês X, né? De crescimento, então a gente estima, e pelo comportamento dela anterior, ela vai ter o comportamento dessa função aqui, 2 elevado a x, certo? Então, isso introduz a gente um novo tipo de função, uma ideia inicial de crescimento, tá? Então, esse crescimento dela foi exponencial. Por que exponencial? Porque ela cresce de um modo muito rápido, né? E tem um comportamento que 2 elevado a x, tá? Ó, lembra lá quando a gente estudou as equações exponenciais? O que eram as equações exponenciais? O expoente está no x, certo? Então, quando a gente vai pensar no estudo das funções exponenciais, a gente vai estudar fenômenos que são representados por esse tipo de função, tá? Por funções que o expoente está no x. E daí a gente vai chamar de função exponencial e que tem esse comportamento. Se a gente for olhar, lembra quando a gente estuda a função, a gente sempre tem que olhar também a forma gráfica. Então, se vamos olhar como fica a forma gráfica dessa função, né? Então, vamos observar como fica a forma gráfica. Então, lembrando lá do plano cartesiano, certo? Então, quando a gente vai construir um gráfico, a gente sempre tem que desenhar o plano cartesiano. Depois a gente coloca lá no GeoGebra, né? Vocês sabem aqui que eu no computador aqui para desenhar os gráficos, o negócio tá difícil, né? Mas vamos colocar aqui quais que são os pontos quando a gente olha para esse tipo de função, ó. Quando a gente tem no mês 0, né, no 0, é 1, que é 2 elevado a 0, certo? Qual a altura dela? É 1, certo? Então, quando a gente olha no mês 0, o que acontece? Né, no mês 0, a altura é 1. Então, vou colocar aqui. Vamos colocar aqui, tá? Então, aqui 1. O ponto lá, como que a gente lembra, né? O ponto 0 e 1 aqui, tá? Precisa aqui, porque vai ficar muita coisa na tela, né? Vou diminuir aqui. Mas é o ponto 0 e 1. Então, aqui é 1. Agora, se a gente for olhar no mês 2, né? Se a gente fosse olhar no mês 1, né? Perdão, porque a gente está aqui, a gente olhou no mês 0, né? Antes de dar um mês, né? Agora vamos olhar no mês 1. O que acontece no mês 1? No mês 1 ela vai estar quanto? Ela dobra de tamanho, né? Então vai estar 2, basicamente aqui, né? Vou colocar um 2 aqui. Se a gente olhar no mês 2, o que vai acontecer no mês 2? Ela dobra, né? Então ela vai estar 4, né? Então, tipo, aqui a gente tem no mês 2, 4 o tamanho dela. Se a gente fosse olhar no mês 3, dobra, ela vai estar quanto? Vai estar 8, né? E assim, sucessivamente, né? Então a gente vai colocar esse gráfico. Se a gente fosse traçar todos os pontos, ele vai ficar basicamente, ó. Tá? Que aqui, gente, agora a paciência com o prof, né? Que isso aqui no computador, viu, gente? É difícil, viu? Fazer o desenho de um modo tão perfeitinho, né? Basicamente, gente, o gráfico vai seguir assim, né? Não ficou do modo mais perfeito, mas o gráfico fica basicamente assim, né?
Se a gente for olhar agora, vamos olhar agora no GeoGebra, vou estar colocando aqui para vocês, que daí vocês conseguem ver de um modo um pouco mais, né? De um modo um pouco mais decente, vamos pensar assim, né? Esse gráfico aqui já vai aparecer para vocês aqui, né? Só vou tocar a tela para vocês. É daqui pra gente ver aqui, né? A outra janela já está aparecendo no GeoGebra. Então, qual que era o resultado que a gente tinha observado? Que aquele crescimento é 2 elevado a x, certo? Então, basicamente, ó, como a planta, né, a gente olha só para o lado positivo, né? Então, a gente considera esse lado negativo aqui da função. Então, o crescimento dela é basicamente dessa forma, ó. Isso que a gente chama de crescimento exponencial, tá certo? Ó. Então, é basicamente, ó, quando ela tá quando ela tá aqui no 16, né? Nesse pontinho aqui, né? Então, basicamente, é assim que ficaria o crescimento dela. Percebe que ela passa aqui pelo 1. Então, agora vamos olhar, gente. A gente olhou, então, a gente viu a partir desse exemplo que as funções exponenciais são essas funções, né? Que são representadas, né? A lei delas é uma equação exponencial, certo? Então, a lei delas é uma equação exponencial e elas representam normalmente fenômenos assim, que tem algo que a gente chama de crescimento exponencial, tá? Um crescimento muito grande, assim, então algo como aconteceu com essa plantinha que a gente olhou, né? Então, tem esse crescimento exponencial aí que a gente chama, tá? Então, de modo geral, vamos observar o que chama, né? O que é essa função exponencial. Vamos agora definir, né? A gente pegar um fenômeno que representa elas, né? É um fenômeno, né? Que representa as funções exponenciais. Agora vamos observar qual que seria a definição dela, né? O que a gente entende quando a gente pensa num objeto matemático? A gente sempre tem que deixar delimitado o que ele é, tá? Então, por isso que a gente tem as definições, tá? A gente tem que sempre entender o que a gente está estudando. Então, aqui, a gente vai definir a função exponencial, tá? Que a gente viu um fenômeno do crescimento lá da planta, tá? Aquele crescimento grande que é o crescimento exponencial. Agora vamos olhar, tá? Então a gente tem aqui. Então uma função, tá? Vou voltar a escrever aqui uma função. Então, como a gente coloca a função, lembra que a gente, no estudo de funções, a gente sempre tinha que colocar quem que é o domínio, certo? E quem que é o contradomínio. Aqui a gente vai trabalhar com o domínio real, certo? E o domínio, o contradomínio, então quer dizer, sem o zero, tá? Quando eu coloco esse R, é o conjunto dos reais sem o zero, tá? Só para vocês ficarem sabendo, tá? E a gente vai entender por que não tem o zero. Definida por. Então vou colocar aqui, tá? Definida por, então vou colocar f de x. Então, quando eu vou definir uma função, eu sempre falo qual que é a lei dela. Lembra que a gente estudou lá as funções afim? Né? Então, a gente trabalhou a lei, né? Que era, caso, uma forma de uma equação de primeiro grau, né? Ou, eu posso colocar também como a elevado a x, tá? E eu coloco com esse a aqui, que é a base, tá? A maior do que zero, vou explicar por quê. E o A
diferente de 1, tá certo? É denominada função exponencial. Tá? Então a gente tem funções dessa forma. A gente vai ver exemplos para a gente entender um pouco mais de clareza do que está sendo escrito aqui, tá? Então a gente tem os exemplos de funções exponenciais. Então, aquele mesmo que a gente tomou, né? Então, aquele lá do crescimento da plantinha, ela na verdade é a representação de uma função exponencial que relaciona o quê? Ela relacionava o mês e a altura, né? Das plantinhas, né? Então, a gente tem aquele um exemplo de uma função exponencial, tá? A gente tem também uma f de x igual a 7 elevado a x, tá? É um outro tipo de função exponencial. Como esse a ele é um número real, tá? Então, a gente pode ter uma f de x 1 sobre 2 elevado a x, certo? A gente pode ter dessa forma, né? A gente pode ter f de x, né, igual a raiz de 6 elevado a x. Podemos ter também assim. Então, esses são exemplos, gente, de funções exponenciais, tá certo? Então, quando a gente relaciona a lei dela, na verdade, é uma equação exponencial, tá certo? Dessa forma. Então, esses são exemplos de funções exponenciais. Agora, explicando as restrições que foram colocadas, né? Que no caso A é maior do que zero e A diferente de zero. Por que a gente coloca A maior do que zero, né? E A diferente de 1, né? Perdão. Por que a gente coloca essa restrição, né? Que o A tem que ser positivo nesse caso. Vamos supor que a gente tivesse, por exemplo, uma função dessa forma. Menos 2 elevado a x, né? Daí como que seria aqui? Uma função dessa forma, menos 2 elevado a x. Né? E se a gente colocasse... deixa eu até colocar aqui, f de x. E se a gente colocasse x igual a 1 sobre 2, tá? Se eu colocasse x igual a 1 sobre 2, o que ia acontecer? Eu ia ter menos 2 elevado a 1 sobre 2, tá? Isso aqui, na verdade, gente, quando eu tenho um número elevado a um expoente racional, isso eu não expliquei para vocês, mas já falando que é uma propriedade da radiciação, né? O que acontece? Eu vou ter uma raiz aqui dentro, quando eu tenho um número elevado a meio. Na verdade, isso aqui representa a raiz quadrada desse número, né? Então, aqui eu vou ter uma raiz quadrada de menos 2. Porém, gente, dentro do conjunto que a gente está estudando aqui, que é o conjunto dos números reais, até então não existe raiz negativa, tá? Não é possível. Então, a gente já descarta esse caso justamente porque não existe essa raiz no conjunto dos reais, tá? Então, por isso que a gente já descarta esse caso negativo. Então, essa base tem que ser sempre positiva. Agora, se a gente fosse olhar o A diferente de 1, por que ele tem que ser diferente de 1? Vamos supor que a base seja 1, né? O A aqui seja 1. Vamos supor que seja 1. O que eu ia ter? Eu ia ter 1 elevado a x. Mas, gente, qualquer número que eu substituo aqui, tenho 1 elevado a qualquer expoente, vai dar 1.
Então, não teria já uma função exponencial, mas sim uma função constante. Tá? Então, nesse caso, não faria sentido eu fazer essa análise. Tá? Então, no caso, basicamente, quando eu penso em equação função exponencial, eu penso somente nesses casos aí que foram postos, tá, para vocês. Tá certo? Então, a nossa conversa sobre equação exponencial é essa, tá? Que a gente introduziu o assunto. Né? Agora, vamos tentar entender qual que é a importância desse fenômeno desse objeto, né? Para o que está acontecendo atualmente na nossa sociedade, que é a pandemia do Covid, né? Vamos entender o que é importante aí a gente entender esse tipo de função, né? Então eu separei aqui para vocês essa questão aqui do coronavírus, tá? Então esse aqui é um gráfico que eu peguei hoje, tá? Hoje é dia 5/10, né? Sobre os óbitos do coronavírus, tá? Então quando a gente for olhar, a gente olhou lá a gente observou a forma gráfica da função exponencial. Até vou colocar aqui algumas outras para a gente observar essa forma gráfica. Ó. Então aqui a gente tem 7 elevado a x. Eu vou pegar uma 6 elevado a x. Vamos pegar uma... por que não? 100 elevado a x, né? Ó. Vamos pegar 1/2 elevado a x. Tá? Isso aqui já é... que a gente não discutiu ainda, questão crescente e decrescente. Aqui, no caso, é crescente, tá? A gente consegue observar, gente, ó, que se a gente fosse projetar, ó, aqui são os óbitos por corona, ó. Se a gente fosse lá atrás, ó, observar, vamos pegar, por exemplo, daqui, ó, o que acontece, ó? A gente fosse observar o crescimento, ó, esse aqui são os gráficos do Covid, né, os óbitos, né? Se a gente fosse fazer um recorte do crescimento, percebe que ele teria um comportamento semelhante ao que a gente chama de exponencial, ó. Até colocando aqui um recorte um pouco mais aproximado, ó. Claro que o que vai acontecendo, ó, o que a gente quer que aconteça é que ele vai se estabilizando. Mas a partir de um instante, ó, se a gente tivesse um recorte para esse gráfico, ó, que a gente fosse observar no que a gente tem aqui da função exponencial, né? Que essa é uma forma da função exponencial, a gente tem outras que a gente vai observar um pouco mais, ó. A Covid, em um certo instante, ela tem um comportamento exponencial, que no caso os óbitos da Covid, né? Se a gente fosse olhar agora os casos, agora vamos observar os casos, aqui são os óbitos, né? Aqui eu coloquei os óbitos justamente pela forma que ele está sendo colocado aqui. Óbitos, deixa eu ver se tem aqui, óbitos acumulados, né? Aqui são os óbitos. Aqui, ó. Se a gente fosse olhar casos acumulados, ó como que tá a forma dos casos também, ó. Conforme o tempo vai passando, o que vai acontecendo? Ele vai tendo um comportamento que é semelhante à função exponencial, tá certo? Então, ó, observe. De forma semelhante ao que a gente está estudando. Então, a importância de estudar as funções exponenciais e compreender esse fenômeno, muito se vai também por causa disso, tá? Desse estudo aí que era Covid. E quando a gente coloca a pesquisa aqui no Google, projeção, né? A projeção dos casos da Covid, como que a gente pode ver, por exemplo, essa aqui do Estadão, ele coloca nessa reportagem, projeção estima que São Paulo pode ter até 720 casos e 31 mil mortes por Covid, né? Até 15 de agosto, isso aqui, uma reportagem anterior, né? Mas como é que antes, né,
isso aqui era 3 de agosto, como é que eles projetaram que até 15 de agosto ia ter? Então, como é que funciona esse trabalho? Eles veem o comportamento dos casos, então eles colocam um gráfico, os tempo, né? No caso, é o número de casos ali por dia e o tempo, né? Ali, então, o dia e o número de casos. E eles colocam todos esses pontos num gráfico, né? Então, que nem a gente estava colocando lá, quando a gente fez, né? Então vamos olhar aqui no GeoGebra, ó. É meio que se eu estivesse colocando os pontos, tá? Aqui, então vamos olhar. Ó, aqui, ele vai... Então, se eu tivesse, por exemplo, vamos colocar aqueles pontos que a gente tinha achado. Então, a gente tem um ponto 0 e 1, né? Então, a gente tem um ponto 1 e 2. Então, a gente tem um ponto 2 e 4. Então, a gente tem um ponto olhando para aquela função 2 elevado a x, né? A gente tem um ponto 3 e 8, né? E assim por diante, né? Então, se a gente tirasse, por exemplo, esse gráfico, ó, o que os matemáticos, né, eles fazem para projetar essas curvas, né, esses gráficos? Ó, supor que aqui seja o número de casos, o que eles fazem? Ó? Eles veem que qual função que eu estudei que esse gráfico me parece, né? Esse gráfico aqui está me parecendo a exponencial. Então, eu vou tentar aproximar esses pontos aqui. Então, vamos supor que eu tenha até esse dia aqui, eu tenha os pontos, eu tenho os dados, e eu quero projetar o que vai acontecer depois. Então, eu conhecendo esse objeto que é a função exponencial, olha, esse comportamento dos pontos está me parecendo exponencial. Então, eu vou lá e eu projeto, né? O que acontece, aproximo os pontos como se eu tivesse... Então, tem técnicas para fazer essa aproximação, como se eu tivesse uma função exponencial aqui, tá? Então, essa é uma projeção utilizando uma função exponencial. Sempre é uma função exponencial? Nem sempre. Poderia ser outras que eu estou projetando, dependendo dos dados que estão sendo me dados, né? Então, esse é uma ideiazinha de como eles fazem essas projeções. Não é mágica, é ciência, tá? Então, aqui a gente vai utilizando as ferramentas para a gente trazer essa aproximação. Tem softwares que trabalham com isso. Um software mais conhecido, que a gente pode até visualizar depois, se vocês quiserem, né? É o próprio Excel, tá? O Excel, ele faz essas aproximações, tá? Pra gente, tá? Então, tem tudo isso pra gente aí, tá certo? Então, é isso, gente, por hoje. Então, obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau, tchau.